Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre o significado da Páscoa. Pastor, no bloco anterior, a gente estava falando sobre tudo que Jesus Cristo quis passar para as pessoas, né? Sobre essa reflexão que precisa ser feita, os princípios, os valores. E todos esses valores são discutidos hoje, nesse momento, mas não só por uma religião específica. A gente vê outras religiões que não só a católica ou evangélica, os judeus também comemoram esse momento, mas na verdade todos têm, né, essa mesma intenção. Queria que a gente falasse um pouquinho dessa diversidade nesse contexto que na verdade tem o mesmo fundamento. Né? Não, gostaria também que o senhor passasse, porque muita gente não conhece como a coisa começou, né? Lá atrás, como começou a Páscoa. Então, gostaria que o senhor desse assim, uma panorâmica. Com certeza. Não, a Páscoa ela é originalmente uma festa judaica, né? Começou com a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio e a passagem, né, pelo mar, e aí toda a peregrinação pelo deserto até chegar à terra prometida. Mas há uma base nisso tudo, que é uma promessa feita a Abraão, de que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então, a Páscoa, que num primeiro momento tornou-se a celebração de uma religião e de um povo, em Cristo torna-se a celebração de toda uma humanidade, porque Cristo veio exatamente para cumprir, através da linhagem de Abraão, essa promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. O interessante é como esses símbolos religiosos e os símbolos de maior amor, como por exemplo a celebração da Páscoa, tornam-se símbolos de ódio, símbolos de uma briga que começa teológica, mas que nem na cabeça do teólogo existe. Se você pegar os grandes pensadores das religiões, de todas as expressões de fé cristã e também do judaísmo e de outras religiões, você não vai ver esse espírito sectário. Isso nunca teve na cabeça dos pensadores. Mas na hora que isso é passado pelo povo, através dos sacerdotes, dos oficiais, você vê se tornando uma briga entre quem está mais certo ou quem está, de alguma forma, cumprindo as coisas de uma forma correta. No passado, isso foi inclusive motivo de muitas guerras, de muita morte. E a gente tem que repensar isso. É uma transformação que não traz nada de positivo. Exatamente. Né? A Páscoa é um momento da gente entender que o outro ele tem que ter a liberdade da expressão dele. Porque se Cristo mesmo ele não foi violento com a oposição, por que nós teríamos que ser tão preocupados em combater? Até porque a mensagem do Evangelho, das boas novas em Cristo, de Cristo como o caminho, a verdade e a vida, que nos abre, né, a ligação com Deus, a reconciliação com Deus, é a mensagem de amor. O que nos constrange não é o poder, é o amor. A gente muitas vezes está preocupado em convencer as pessoas da nossa fé e não estamos preocupados. Né? Exatamente. A minha boa, a minha que viver salva. A sua não presta, a né? sua não presta. Só vão aí. ser salvos os que são daqui. Daquela outra já e olha, vão ser. E tudo tem o seu valor histórico. Né? Então, como eu não posso considerar com respeito a Páscoa judaica? Como eu não posso considerar com respeito a Páscoa católica, a Eucaristia? Como eu não posso, nos diversos segmentos evangélicos, sejam históricos, pentecostais, neopentecostais, as comunidades, como é que eu não posso considerar com respeito? Ali, ao redor daquele ritual, existe gente como eu. E se eu prego o amor e prego a tolerância e creio na força do Evangelho, que é um convencimento do Espírito, a Bíblia fala sobre isso, não é pela força nem pela violência. Então, o que eu quero com isso? Eu quero agregar alguma coisa? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não esclarece? Precisa do meu upgrade, precisa do meu investimento para dar uma forcinha a ele?
Então, está tudo errado nesse sentido. Eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho e respeito. Por isso e que muitas entender. vezes o ser humano ele acha que a sua religião é a certa, a sua religião Exatamente. salva, a sua religião... Vira uma conversa de maluco. E aí que realmente acaba você vai sempre achar que em esse muita Deus discussão. que existe, ele só gosta de você, não gosta do outro. Que o meu né? Deus é O diferente meu Deus, do o seu, teu né? Deus, né? Então, Exatamente. o Deus do índio lá, que, poxa, nunca conheceu nada, ou de qualquer outro país. Eu me lembro de conversando com um jovem, né, da nossa igreja, e ele começou a namorar uma menina que era espírita, né, ou é espírita. E aí ele convidou, eu queria que você viesse à minha igreja, mas eu queria também que você viesse no meu centro. Né? Então, a gente precisa repensar isso. Quando você olha da forma sectária, você pensa, não, eu num centro, ou eu numa igreja. Quando você pensa que é uma pessoa, e se você quer que ela abra um espaço para você plantar alguma coisa, você tem que dar espaço a ela também, e que isso não vai ferir a sua integridade, porque Jesus não fez isso. Jesus comia com pecadores, andava com publicanos. Jesus era festeiro, inclusive os religiosos acusavam ele disso. Você é comilão e beberrão, entende? Ele Não mesmo perdia uma festa, um ele mesmo não era casamento. sectário, entende? Quando a religião dizia, por exemplo, isso aqui é um aleijado, né? Isso aqui é um cego de nascença. O que era um cego de nascença? Era alguém que era cego porque era um amaldiçoado. Existe um provérbio que diz assim, se você encontrar um cego de nascença, chute-o. Porque se Deus já o amaldiçoou para nascer daquele jeito, quem é você para tratá-lo bem? Mas o que Jesus fez? Jesus tocou no endemoniado. Diz a Bíblia que Jesus com carinho tocou nele. Jesus curou o cego de nascença. Jesus curou o aleijado. O que ele estava querendo com esse texto não é, erradamente, como as pessoas pensam, dizer, eu tenho poder para curar um aleijado. Porque se você pensar muito bem que o que Cristo queria mostrar era só isso, nós estamos fritos. Porque esse mundo, para muita gente, o mundo anda largado, e o mundo não está largado. A graça de Deus está em todo mundo. E a graça de Deus está em lugares onde a igreja nunca vai pisar o pé dela. E ali está a graça de Deus. E é por isso que a gente Você pensa. entende? Então, se a gente pegar esse espírito da Páscoa e começar a repensar Exatamente. na nossa família, nos nossos amigos, naqueles que trabalham com a gente, que todas essas pessoas precisam de amor, de carinho, então nós começamos a mudar um pouquinho a sociedade. E não só daqueles que estão próximos da gente, Não, porque né? senão Mas vamos muitas achar que vezes nós só aquele temos que a que gente tratar acha bem. que é diferente e que Não, também Mas é o deve diferente, ser é o tratado doente com que carinho. precisa de ajuda, porque a gente sempre Jesus diz que... Cristo veio para o doente, não veio Não, para o são. porque essa igreja está aqui, está cheia, nossa, está cheia de doentes, porque os outros, os sãos estão do lado de fora, não estão precisando de ajuda. Olha, Não é assim? Isso precisa ser colocado assim de uma maneira muito forte. Você não precisa agregar nada à mensagem do Evangelho. A palavra diz Essa que é completa. o Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Quem faz a semente germinar é o Espírito. Quem faz ela crescer é o Espírito. E quando você descobre, eu acho, aí vou falar sobre a minha experiência. E quando você descobre que está faltando alguma coisa, aí você pensa que é o carro, que é a casa, que é outra casa maior, ou que é o vestido, ou se é mudar de emprego, e você percebe que existe uma coisinha faltando dentro de você, com certeza é o amor de Cristo. Com certeza, vazio não é o material, vazio não é material. Nunca O é vazio material. sempre é espiritual. Então- Porque as pessoas vivem buscando o ter mais, o Rolex, a Mercedes, ou não sei o que, e não é nada disso. Então- O vazio interior, ele é sempre completado pela presença de Deus na tua vida. Dá lugar a isso, então. Então vamos, em vez de tanto sectarismo, de tanta divisão, vamos tratar com amor, com respeito, E é com com esse honra espírito- todo mundo. E é com esse espírito que a gente pretende que a Páscoa Essa Páscoa seja passado Celebrar com a as- paz. celebrada com as Exatamente. famílias, com amor, com carinho, né? Algumas pessoas falam assim, mas isso é ecumenismo. Essa mania nossa, né, de querer sempre colocar uma definição filosófica para tudo. Isso é evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se é ecumenismo, mas Mas que é o amor, Mas é amor. distribuído É o pelos amor. seres humanos, é. é Não o precisa amor. de definição, Não né? precisa É a de liberdade. definição. E olha, a ideia de definir o que é morte.
e o que é vida. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você vai dizer se é vida ou se é morte, né? Então vamos lá. Ódio, é vida ou é morte? Para mim é morte. Morte. Né? Amargura, é vida ou morte? É morte. É morte. E ausência de comida É na mesa, né? é morte. E vala aberta, é morte ou é vida? É morte. É morte. Entende? Então, na verdade, o mal, né? O que é o mal, na verdade, nós temos muitas coisas pelas quais nós poderíamos estar lutando e com uma atitude de amor, reunindo todas as pessoas de bem, que já trariam uma grande mudança na nossa vida e na nossa sociedade. E aí, a questão da mensagem da salvação, a gente vai estar pregando com muito mais legitimidade, porque a gente vai estar mostrando que aquilo é vivo na gente, porque a gente não olha só para o que é nosso, a gente olha para o que é do outro, a gente não está achando que a nossa vida é pautada em coisas, não, a nossa vida é pautada em essência, em comunhão com Deus, em comunhão com o meu amigo, em superação das minhas limitações. Comunhão com o próximo. Entende? Né? Olha só, a vida vai tomando uma outra cor. A Páscoa tem essa mensagem. E encerrando aqui o nosso programa, nós podemos falar que, junto com os ovinhos de Páscoa, que venha muito amor, né? Pastor, muito obrigada Tá bom, pela sua prazer. presença no Parlamento com Deus. Prazer. Deputada, se alguém quiser dar uma sugestão para o nosso programa, como é que deve fazer? tvcomdeus@alerj.gov.br. Você é o nosso convidado toda quarta-feira no auditório da Alerj para um culto de louvor e adoração a Deus. Muito obrigada mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. O Parlamento com Deus fica por aqui. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.